Bom, meus amigos, eu tô aqui no começo do vídeo para mandar vocês se inscreverem no canal, beleza? Acessem aí se vocês quiserem tirar aula também em biologia, beleza? Então é isso aí e bora pro vídeo, bora! Olá pessoal, nós iremos agora abordar o assunto Sistema de Locomoção e Sustentação. Alunos Guilherme Burtoli, Gustavo Teles, Ian Cirilo e Wellington Neres. Esse trabalho foi requisitado pela professora Lilian Silva, da disciplina de Biologia, turma 722. Bom, sumário. Nós iremos abordar a introdução ao tema, o sistema esquelético e suas características, sistema articular, sistema muscular, algumas patologias, conclusão do trabalho e as referências. Bom, introdução. O sistema esquelético, muscular e articular, os três unidos formam o sistema locomotor, que é justamente o sistema que faz com que nós possamos realizar movimentos, desde os mais simples aos mais complexos. Então, cada um desses sistemas contribui em uma parte para que esses movimentos sejam realizados. Ao longo do trabalho, isso vai ficar mais explícito. Bom, começando com o sistema esquelético, o sistema esquelético ele é composto pelo esqueleto, que este é constituído por ossos, ligamentos e cartilagens. Ele que dá a sustentação ao corpo, pois ele é constituído por estruturas rígidas, que são os ossos, e esses ossos, quando estão ligados, eles formam estruturas que vão servir como base para as outras partes do corpo se reunirem, como por exemplo camadas de gordura, músculos, por aí vai. Bom, o esqueleto também serve para o armazenamento de íons. Então há o armazenamento do cálcio e fósforo, por exemplo, e quando o corpo precisa desses componentes, é retirado dos ossos. O esqueleto possui cerca de 206 ossos, em um adulto. Mas quando a pessoa ainda é criança, ela possui mais ossos e com o passar dos anos, esses ossos eles são fundidos formando um único. Para fins didáticos, o esqueleto é dividido em esqueleto axial e esqueleto apendicular. Bom, como sabemos, nem todos os ossos são iguais. E para isso eu vou especificar a classificação de alguns aqui. O primeiro que podemos ver aqui é essa imagem da esquerda, de um osso pequenininho aqui, dois ossos pequenininhos, que são os ossos sesamoides. Esses ossos eles se localizam nos tendões. Um exemplo famoso de um osso sesamoide é a patela, que é o maior dessa classificação óssea. E há também os ossos longos, como podemos ver aqui. Os ossos longos, um exemplo famoso de um osso longo é o fêmur, que é o maior osso do corpo humano. Há também os ossos curtos, localizados nas mãos e nos pés, que possuem as mesmas dimensões, comprimento, largura e espessura são iguais. Os ossos planos, que possuem comprimento igual à largura, mas ele é muito mais fino. Há também os ossos irregulares, que eles não se encaixam na definição de nenhuma dessas outras categorias, pelo seu formato. E como exemplo podemos citar as vértebras. E por fim, os ossos pneumáticos, que se localizam no crânio e estão ligados diretamente à respiração, já que eles possuem a cavidade preenchida por ar. Eles permitem a respiração acontecer. O esqueleto ele é dividido em apendicular e axial, como podemos ver nessas duas imagens. O esqueleto axial, axial significa eixo, então ele que ele forma o eixo do corpo. É constituído pelos ossos do crânio, da coluna vertebral e da caixa torácica. Há também o esqueleto apendicular, que é definido pelo membro superior, pelos ossos do membro superior e do membro inferior. Bom, começando a explicar sobre o esqueleto axial, sobre a parte do crânio, o crânio possui a função de proteger o encéfalo, A principal função é de proteger o encéfalo. Ele é dividido em neurocrânio e viscerocrânio. O neurocrânio ele é constituído por aqueles ossos que atuam diretamente na proteção do encéfalo. Já o viscerocrânio é a parte do crânio que é a região da face, que contém os ossos pneumáticos. A coluna vertebral ela possui a função de suportar o peso do tronco e assim ela vai distribuir esse peso para os membros inferiores, fazendo que não fique sobrecarregado uma única parte do corpo.
Além disso, ela protege a medula espinhal e os vasos sanguíneos dessa região, dando assim uma mobilidade para o tronco. Alguns autores chamam a coluna vertebral de um pilar ósseo. Isso porque, como podemos ver nas imagens, ela possui muitas vértebras alinhadas uma em cima das outras, né? Por isso que ela é chamada de pilar ósseo. E ela é dividida em cervical, torácica, lombar, sacral e coxígena, como podemos ver aqui. E as vértebras, como vemos nessa imagem aqui, ela é um osso irregular. Bom, agora sobre a caixa torácica, falar sobre a caixa torácica. Ela serve de ponto de fixação para o membro superior e para os músculos envolvidos com a coluna vertebral e com a respiração. Também ela protege alguns órgãos desta região, como o pulmão e o coração. Ela é constituída por 12 pares de costelas, que são ligadas às vértebras, né? E as costelas elas são classificadas de uma maneira diferente, porque elas não são todas iguais. Da primeira à sétima costela é chamada de costelas verdadeiras, por causa que ela está diretamente ligada ao osso externo, que é essa estrutura aqui. Já da oitava à décima costela são as falsas costelas, pois elas estão ligadas às costelas superiores e não diretamente ao osso externo. Bom, já da 11ª à 12ª são chamadas as costelas flutuantes, aqui como podemos ver, já que elas não estão ligadas a nenhuma outra costela ou ao osso externo, e sim somente à coluna vertebral, por isso que recebe esse nome. Bom, agora entrando no esqueleto apendicular, no membro superior. O membro superior ele pode ser dividido em 4 segmentos. O primeiro é a cintura escapular, como podemos ver aqui. Ela é constituída, é nessa região que há a ligação do membro superior com o esqueleto axial, né, a caixa torácica aqui, através dos ossos da clavícula e da escápula. Também o esqueleto apendicular do membro superior pode ser dividido no braço, né, que contém os ossos, que contém o húmero, que é o maior osso do membro superior, o antebraço, que contém o rádio e a una, e também a mão, que é dividida que possui muitos ossos curtos e contém é dividida em carpo, que é mais próximo, a região mais próxima ao punho, metacarpo, a região mais central do meio, as falanges proximais, falanges mediais e as falanges distrais, que são os ossos das pontas dos dedos. Bom, agora falando sobre o membro inferior, ele pode ser dividido na região da cintura pélvica, que é essa daqui, que contém os ossos do ilho, pubis e isquio, que faz diretamente a ligação com o esqueleto axial também, nessa região. Há também, pode ser dividida na coxa, que contém o fêmur, que é o maior osso que nós temos, a patela, que também é o maior osso sesamoide no corpo humano, a fíbula e a tíbia. Além disso, ela atua também no pé. O membro inferior constitui o pé, que é dividido também em muitos ossos curtos, assim como a mão. E é classificado em tarso, metatarso e nas falanges, que são os ossos mais próximos das pontas dos dedos. Vou falar agora algumas particularidades dos ossos. Os ossos longos, eles, por sua estrutura, né, eles são, no seu estudo, eles são divididos em partes. A epífise é a parte do osso longo mais na extremidade, como podemos ver aqui, né? Por isso possui 2 epífises. Já a diáfise é de fato a parte do alongamento da extensão do osso longo. E por fim, a metáfise é essa região entre a epífise e a diáfise. Uma curiosidade é que, quando o indivíduo ainda é criança, a metáfise é constituída por cartilagem, e com o passar do tempo, essa cartilagem ela vai possibilitar que o osso se alongue e, posteriormente, irá se transformar de fato em osso. Há também a medula óssea presente nos ossos longos, que é de suma importância para o corpo humano, já que nela há a produção de hemácias, né? Por isso que ela é muito importante. Quando ela produz hemácias, é chamada de medula óssea vermelha, e quando contém tecido adiposo, medula óssea amarela. Ela não faz parte do tecido ósseo, mas se localiza dentro dos ossos, né? E se encontra, como eu falei, nos ossos longos. Por fim, há também o periósteo, que é uma estrutura fina de tecido conjuntivo denso,
que recobre os ossos. Todos os ossos são cobertos pelo periósteo. Dessa forma, há uma proteção maior para o osso, né? Além disso, o periósteo ele tem a função de servir de ponto de fixação para os tendões, né? E ele abriga caminho também para suprimentos do sistema suprimento circulatório e nervoso. Por isso que quando o periósteo ele é atingido, o indivíduo sente uma dor muito forte. Bom, sistema articular. As articulações têm a função de dar mobilidade para o nosso corpo. Graças a ela, conseguimos fazer vários tipos de movimento com o nosso esqueleto. Ela também estabiliza zonas de junção de vários ossos do nosso corpo. Existem 3 grandes grupos que classificam as articulações, que são as articulações fibrosas, sendo essas sólidas, articulações cartilaginosas, responsáveis por movimentos limitados do nosso corpo, e articulações sinoviais, que são responsáveis por movimentos mais amplos. E eu vou falar mais de cada uma nos próximos slides. Articulações fibrosas. Nessa articulação, o que fica no meio entre um osso e outro é chamado de tecido conjuntivo fibroso. Ele é encontrado em maior parte na junção dos ossos do crânio, exceto na mandíbula, porque a gente tem uma maior amplitude de movimento com ela. Essas articulações fibrosas podem ser divididas em 3 tipos, sendo elas sutura, sindesmose e gonfose. Na sutura, é encontrada só no crânio, onde os ossos são unidos por uma fina camada de tecido conjuntivo que, com o passar do tempo, essas fibras de sutura vai sendo substituída e vai tornar o osso firmemente mais unidas. E esse processo vai ser chamado de sinastose, que é esse aqui. A sindesmose é quando o tecido conjuntivo fibroso, meio que parecido com a sutura, faz a junção de 2 ossos, como no exemplo do antebraço, aqui, que é chamado de sindesmose radiolar, que tem 2 ossos separados, só que para juntar, fazer a ligação desses ossos para não ficar frágil, ocorre o surgimento do tecido conjuntivo que vai preencher o espaço entre um osso e outro. E a gonfose, que é uma articulação que fixa o dente nas cavidades alveolares, na mandíbula. O colágeno de todos os tecidos que envolvem o dente na fixação vai unir o tecido do dente com o osso da nossa mandíbula. Bom, articulações cartilaginosas. Nesse grupo, o que fica entre um osso e outro é chamado de tecido cartilaginoso. Essa cartilagem permite que a gente faça pequenos movimentos. Encontramos 2 tipos dessa articulação, que é a sincondroses e a sínfises. Bom, na sincondrose, os ossos são unidos por uma cartilagem hialina, e elas geralmente são temporárias, onde com o tempo ela vai ser substituída por tecido ósseo. Um dos exemplos mais comuns são ossos longos, como as articulações das costelas, mais para ser exato, as 10 primeiras costelas, e as cartilagens costais. Só que nessa, as sincondroses são permanentes. Com o passar do tempo, ela não vai virar tecido ósseo, porque elas precisam de um pouquinho mais de mobilidade. E a sífilis, os ossos vão ser unidos por uma sífise e coberta por uma camada de cartilagem fibrosa. Ela é tipo um disco, como dá para ver aqui, de fibrocartilagem que permite a absorção de impactos. Ela é encontrada geralmente aqui no sacro, nos ossos púbicos, e também é encontrado entre as vértebras da coluna, onde geralmente separa um osso do outro. Serve para absorver o impacto e não dar dano direto no osso. Bom, articulações sinoviais. Essas articulações sinoviais é a mais presente no nosso corpo. A superfície articular são recobertas por uma cartilagem
e é unida por ligamentos revestidos por uma membrana sinovial. A gente tem 3 graus de movimento nas articulações sinoviais. O primeiro grau é chamado de monoaxial. Esse realiza movimentos apenas em torno de um eixo, como no exemplo aqui do cotovelo. Eles têm os únicos movimentos, que é o de flexão, quando você flexiona, por exemplo, o cotovelo. Aqui na imagem você levanta o cotovelo. E o movimento de extensão, quando você deixa o seu braço totalmente esticado. O biaxial, que é o nosso segundo grau de movimento, é quando ele realiza movimentos em torno de 2 eixos. Sendo eles realizam a flexão normal do braço. Um exemplo é o nosso ombro. Realiza a flexão e a gente entra com mais 2 tipos de movimento, que é a abdução e adução. O abdução vai ser um movimento quando você traça uma linha horizontal ou vertical e você olha o plano. Quando o movimento está acima da linha ou longe da linha, o movimento vai ser chamado de abdução. Aqui no caso do ombro, quando você levanta o braço, vai ser chamado de abdução. E quando você abaixa o braço ou encosta mais perto da linha imaginária, é abdução. No nosso caso do ombro, abaixa o ombro, vai ser abdução. E a gente tem o terceiro grau, que se chama triaxal. É quando a gente realiza movimento em torno de 3 eixos. Vai ter a extensão, a flexão, a abdução e adução, e vai ter o movimento de rotação, como aqui também no ombro a gente tem essa cartilagem aqui que dá o movimento de rotação. Como dá para ver aqui, é o mesmo exemplo, só que quando você gira o braço, o seu ombro vai estar girando em torno de 3 eixos, ele consegue fazer esse tanto de movimento. Bom, então para finalizar o sistema locomotor humano, vamos falar sobre o sistema muscular. Os músculos são estruturas anatômicas que representam cerca de 40 a 50% do nosso peso corporal. Eles são o componente ativo do aparelho locomotor, ou seja, é através da contração e do relaxamento dos músculos que se deslocam os diversos segmentos do nosso corpo. Então, dentro do aparelho locomotor, o sistema muscular é aquele que realmente faz as partes se moverem. Então, dessa maneira, a especialidade, a função do músculo é contrair ou relaxar. E assim ele realiza suas funções indispensáveis, como o mantimento da postura corporal, a estabilização do nosso corpo. A contração muscular também é capaz de produzir calor, então por isso que a gente treme quando está sentindo frio. Além das diversas contrações que movem substâncias pelo nosso corpo, as chamadas movimentos peristálticos, realizados, por exemplo, no aparelho digestório, no sistema sanguíneo, para que as substâncias fluam no nosso corpo. Existem 3 tipos de músculos no nosso corpo: músculo estriado esquelético, estriado cardíaco e liso, também conhecido como não estriado. Os músculos estriados recebem esse nome porque possuem estrias transversais nas suas células, como podem ser observados nas imagens de microscópio. Então, tanto o esquelético quanto o cardíaco. O estriado esquelético ele está presente diretamente ligado ao osso e apresenta movimentos voluntários. Então, a gente tem controle sobre eles. Já o cardíaco, ele está dentro do coração e também recebe o nome de miocárdio, porém ele apresenta movimentos involuntários, aqueles que a gente não tem controle. E o músculo liso, ele não apresenta as estrias do músculo estriado e também apresenta movimentos involuntários e está localizado nas paredes de vísceras ocas e tubulares, como os vasos sanguíneos, o estômago, o intestino e a bexiga. Durante essa apresentação, vai ser mais bem detalhado o músculo estriado esquelético, já que é ele que realmente faz parte do aparelho locomotor humano. Então, tendo em vista toda a importância da contração e relaxamento do músculo, vamos entender melhor como que isso funciona dentro da célula. Então, fazendo uma análise microscópica do músculo, a gente pode perceber as seguintes estruturas. A menor unidade formadora do músculo, assim como de toda parte do nosso corpo, é uma célula. Só que a célula do músculo recebe um nome específico, chamada de miócito ou também fibra muscular.
O miócito apresenta em seu citoesqueleto dois miofilamentos principais, a miosina e a actina. Então, esses dois miofilamentos constituem a unidade contrátil da fibra muscular, o chamado sarcômero. Então, na estrutura, no citoesqueleto do miócito, que é a célula do músculo, existem os miofilamentos miosina e actina, que formam a unidade que realmente dá base para a contração muscular, o chamado sarcômero. Dessa forma, a contração muscular ela ocorre justamente quando o sarcômero se encurta. A miosina ela é um miofilamento, é como se fosse uma linha, um cordão, e ele é mais espesso do que a actina, que é mais fino, e uma está disposta sobre a outra. A região no centro da miosina ela é uma região mais clara, chamada de banda H. A região no centro de cada actina é uma região mais escura, denominada linha Z. O sarcômero é justamente a região delimitada entre duas linhas Z, ou seja, ele compreende tanto os miofilamentos de actina como de miosina. Durante a contração muscular, o que acontece? Ao deslizamento do miofilamento de actina sobre o miofilamento de miosina, fazendo com que eles se sobreponham uns nos outros, e assim o sarcômero se encurte. Dessa forma, as linhas Z se aproximam e a banda H diminui de largura. Então, a contração muscular ocorre realmente então quando esses miofilamentos se sobrepõem e o sarcômero diminui. Isso acontecendo em todas as células do músculo faz com que o músculo contraia. Primeiramente, há um estímulo, claro, do sistema nervoso que chega até o músculo num local chamado placa motora e dá esse estímulo para que todo o músculo se contraia ou se relaxe. Por isso que, quando se há um problema na coluna, um problema no sistema nervoso central, muitas partes do corpo podem ficar imóveis, porque esse estímulo não chega pelo sistema nervoso e assim o músculo não pode contrair ou relaxar. Analisando além da fibra celular, a gente encontra outras estruturas. Em volta de cada fibra muscular, em volta de cada miócito, existe uma camada de tecido conjuntiva, chamada de endomísio. Existe também outra estrutura chamada de perimísio, que é uma membrana também de tecido conjuntivo, que porém envolve um grupo de fibras musculares, também chamado de feixe muscular. Mais exteriormente, temos o epimísio, que é uma membrana também de tecido conjuntivo que cobre todo o músculo. Então, essas três estruturas, o endomísio, perimísio e epimísio, eles se prolongam além do músculo e formam os chamados tendões, que são estruturas formadas, consequentemente, de tecido conjuntivo, que se inserem no músculo e nos ossos, fazendo com que haja uma ligação entre eles. A região do músculo também é uma região muito vascularizada, por isso que muitas injeções, muitas substâncias são ingeridas diretamente no músculo. Então, como vacinas, como injeções intramusculares, justamente para que a substância que está sendo injetada possa ser espalhada gradualmente por todo o corpo, já que é uma região com grande quantidade de sangue arterial. Analisando macroscopicamente o músculo, percebemos mais algumas estruturas. O músculo ele fica preso ao osso por duas regiões, uma chamada origem e outra chamada inserção. A diferença entre elas é que a origem ela é presa ao osso, mas ela é uma parte imóvel, não tem mobilidade. Já a inserção é justamente uma parte que, mesmo presa ao osso, ela tem certa mobilidade. A parte contrátil do músculo, a parte que realmente tem a capacidade de contrair e relaxar, ela é chamada de ventre muscular. E então é ela que contém realmente as fibras musculares, que contém os sarcômeros capazes de diminuir e aumentar de tamanho. Aos músculos também são feitas algumas classificações. Podemos classificar os músculos em relação à sua situação, podendo ser superficiais, também chamados de cutâneos, quando eles estão próximos à pele, estão ligados diretamente à pele, como por exemplo os músculos presentes na face, ou os músculos também podem ser profundos, também chamados de subaponeuróticos, quando eles estão localizados mais profundamente em ossos afastados da superfície, como é o caso do músculo mostrado na imagem, o músculo denominado pronador quadrado, presente nessa região do pulso e o principal músculo responsável pela mobilidade dessa região. Também os músculos são classificados em relação à sua forma, podendo ser longos, eles são geralmente localizados nos membros, então nos braços, nas pernas, como por exemplo o que está aparecendo na imagem, o bíceps braquial.
Os músculos também podem ser curtos, quando eles estão presentes em articulações com pouca mobilidade, então regiões que não têm tanta movimentação, como os músculos da mão. E os músculos também podem ser largos, quando eles revestem as paredes das grandes cavidades do corpo, como é o caso do diafragma, que é um dos grandes músculos responsáveis pela respiração humana. Outra classificação é em relação à origem dos músculos. São classificados como bíceps, quando apresentam 2 origens, tríceps, 3 origens e quadríceps, 4 origens, como é demonstrado na imagem, o bíceps braquial, o tríceps braquial e o quadríceps femoral. Agora, apenas para fim ilustrativo, já que não é possível nem necessário detalhar cada músculo do corpo, vão ser demonstrados alguns músculos das diversas partes do nosso corpo. Então, começando, por exemplo, aqui dos músculos da face. Então, a gente percebe a grande variedade de músculos. Eles, em sua maioria, são músculos superficiais, então responsáveis por abrir e fechar os olhos e, por exemplo, também movimentação da mandíbula. Temos também os músculos do pescoço, que estão responsáveis pela mobilidade e estruturação do pescoço, da cabeça. Os músculos do tórax e abdômen, então responsáveis pela movimentação do ombro, auxiliares na respiração, na estruturação do corpo. Temos o músculo do dorso e da nuca. Os músculos da coluna, que são muito importantes na estrutura, na postura do nosso corpo. E músculos dos membros superiores, então do braço, o tríceps, o bíceps. E músculo dos membros inferiores, então na região do fêmur, dessa região da perna. Então, se a gente analisar todos os músculos do corpo, estima-se que são cerca de 700 músculos no total. Então, com tudo que foi visto, é possível perceber a grande importância do sistema muscular dentro do sistema locomotor, sendo ele realmente a parte ativa que faz os segmentos do nosso corpo se movimentarem. Bom, pessoal, agora eu vou falar para vocês algumas patologias que existem no sistema locomotor. Eu acho que alguns de vocês já sabem o que é uma patologia, mas quem não sabe, acho que eles têm basicamente uma noção do que seja. Mas o termo patologia se deriva do grego, onde patos significa doença e logia, estudo. Nesse caso, então, a patologia é o estudo das doenças. Apesar do significado, a patologia não estuda todos os aspectos da doença, mas se analisa as alterações que ela provoca em células, tecidos e órgãos. Iniciando então com a osteoporose, já podemos classificá-la como um grande problema de saúde pública, pois é uma doença que se caracteriza principalmente pela diminuição da densidade óssea. Como assim? Resumindo, ela facilita aí na ocorrência de fraturas. Apesar dela não se manifestar somente em mulheres, é mais comum que ela apareça no sexo feminino, principalmente em mulheres na pós-menopausa. A fratura do fêmur é um dos tipos de fraturas mais graves para o portador dessa doença. 20% das pessoas que têm esse tipo de fratura não escapam e acabam morrendo. E as outras 80% das pessoas que sobram, eles aparecem depois com algum tipo de incapacidade física. A osteoporose pode ocorrer devido a 2 fatores, mas é preciso entender que o nosso corpo há sempre renovação de células do tecido, e com o tecido ósseo não é diferente. Então é essencial que o organismo precise de substâncias como cálcio para fazer essa substituição. As células chamadas osteoclastos escavam os ossos, retirando as células antigas para então serem renovadas. Já os osteoblastos, elas preenchem a área absorvida com um novo osso. Mas quando a pessoa vai envelhecendo, ela vai perdendo essa massa óssea, tendo a menopausa também como um grande influenciador nesse processo. Mas existem outros fatores, como a baixa estatura, a massa muscular pouco desenvolvida, mas também nisso tudo existe tratamento, como aí um dos mais conhecidos que é o ômega 3, que ele vai ajudar basicamente aí por produzir uma quantidade de cálcio adequada para essa massa óssea, tendo aí 2 variações, como o EPA e o DHA, que é encontrado em peixes de água fria. Bom, pessoal, indo para outro tipo de patologia locomotor, vamos falar então da bursite, que é basicamente uma inflamação na bolsa sinovial, uma estrutura cheia de líquido que se localiza entre um tendão da pele ou entre um tendão do osso, como é mostrado aí na imagem, que a gente está pegando como exemplo a parte do ombro, onde essa bolsa está entre o osso. Não podemos deixar de explanar que essa doença ela pode ser aguda quanto também crônica. Ela é mais comum de ocorrer nos ombros, como já foi dito, nos cotovelos e nos quadris, mas ela também pode ocorrer em outras articulações. A causa mais comum dela é a repetição de movimentos de determinadas articulações e posições que possam causar danos na bursa, que é essa bolsa como já foi citada. A idade pode ser também um dos fatores para ocorrer a bursite, pois quanto mais você se torna mais velho, mais comum de ocorrer essa doença.
Bom, pessoal, agora eu vou estar falando das patologias que é a mais comum e que mais ocorre no dia a dia, que seria a entorse. Para quem não sabe, é uma lesão de ligamento de uma articulação sem o deslocamento das superfícies articulares. Esses ligamentos normalmente são tecidos de estrutura elásticas, que vão se conectar no osso, como é mostrado aí na imagem. E que também a gente pode ver, observar, que ela fica bem localizada aqui nas partes da articulação, pessoal. Ou seja, a gente observa que além de ser conectada ao osso, ela fica localizada na parte das articulações. Normalmente a entorse ela acontece nos tornozelos, só que ela também pode acontecer em outras regiões, principalmente em regiões acima do joelho. Normalmente também pessoas que já sofrem da entorse, já estão com a entorse, têm mais chances de ter outra do que pessoas que não têm. Nesse caso, então, a gente vai titular como entorse de repetição. E também existem algumas causas e alguns fatores que podem influenciar a entorse, que seria as articulações submetidas a movimentos bruscos, que então pode trazer esse risco e fazer que aconteça essa patologia. Bom, pessoal, agora que eu finalizei algumas patologias, eu vou estar entrando agora no assunto de fratura para vocês. De começo eu vou explicar o que é uma fratura. Para quem não sabe, fratura ela é a perda da continuidade do osso, ou seja, quando há um ou mais pedaços. Nesse contexto, existem principais tipos de fratura. Dando início com a traumática, podemos dizer que só pelo nome a gente já tem uma noção basicamente do que é, mas é aquela que se caracteriza por ocorrer grandes acidentes, por exemplo, quando há uma grande aplicação excessiva no osso. Já as patológicas são as que já foram explicadas no começo do vídeo, são as que ocorrem devido às pequenas pancadas. Vamos pegar como exemplo aqui a osteoporose, que deixa os ossos mais frágeis. Temos também as simples, que são aquelas que só o osso é atingido. Temos as expostas, que seria quando a pele é perfurada, havendo, vamos dizer, a visualização do osso. E as complicadas, que são aquelas que afetam além do osso. E também, por fim, vamos ter as incompletas, que são as lesões nos ossos que não geram, vamos dizer, quebra. Como a gente pode pegar como exemplo a própria endorse. Resumindo tudo, então a gente vai poder dizer que uma fratura é um osso quebrado, certo? Só que muitas pessoas, elas não sabem como que o osso se regenera. Elas pensam que é só a gente pegar aquele osso que está fraturado, a gente vai colocar o gesso, pronto. Vai unir ali perfeitamente, vai unir ali sem nenhum problema, certo? Errado, pois biologicamente existe todo um processo, pessoal. E a gente pode começar falando dos osteoclastos, que eles já foram citados antes, ele que vai ter o papel da remoção das células mortas para os osteoblastos ajudarem aí a fazer essa renovação, a renovar essas células mortas e ficarem tirando essas células antigas, beleza, pessoal? E nesse processo, então, vai formar, vamos dizer, um anel, que seria o calo ósseo, que vai envolver os pedaços quebrados simultâneos. E nesse processo também vai ter a criação do periósteo, que fornece as novas células, iniciando, vamos dizer, um osso imaturo, que vai unir provisoriamente os pedaços separados. E com o passar do tempo, a remodelação vai ocorrer aos poucos com a ajuda dos osteoclastos e os osteoblastos, e também já foi falado no começo, que é os osteoblastos, que vai fazer, vamos dizer, já foi explicado que basicamente ele faz, além de fazer essa renovação dessas células e até que a fratura seja toda consolidada. Bom, pessoal, pode-se concluir então que o sistema locomotor é formado pelos ossos, articulações e o músculo esquelético e representa a integração do sistema esquelético, sistema muscular e o sistema articular.